O Me Conte Hoje, entrevista a doutora Priscila. Olá, doutora Priscila. Vamos falar um pouco sobre nutrição? Vamos sim, Ricardo. O que é a nutrição, né? A nutrição, ela é a ciência onde ela estuda os alimentos e através deles a gente sabe que além de ingerir o alimento para saciar a fome, ele tem o poder de nos nutrir. Beleza. E o que seriam esses nutrientes? Os nutrientes, né? Como eu falei, nutrientes são substâncias presentes nos alimentos, onde eles são classificados entre macro e micronutrientes, sendo ambos combustíveis para o funcionamento do organismo. Eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês, aonde eu consigo explicar que são os nutrientes. Aqui eu tenho os macronutrientes e os micros. O que é o macro? A própria palavra já fala, né? Macro significa grande. Então, ele vem dizer que a gente precisa dele em grande quantidade. Ele serve para a manutenção dos processos fisiológicos, mas eu gosto sempre de atentar, como a gente está falando de nutrição, você sempre perceber a qualidade de cada nutriente que vai ser consumido. E aqui no macronutrientes eu tenho os carboidratos, né, que é a classificação, carboidrato, lipídio e proteína, ok? Ok, Aí ok. aqui eu começo a falar de carboidratos, né? Os carboidratos, eles são conhecidos como o velho açúcar, onde sua principal função é ela gerar energia. Você fala assim, gerar energia é coisa mesmo do cotidiano, você varrer, você trabalhar, você andar, tudo isso você precisa de energia. Você também tem que produzir energia, que a gente até coloca em pré-treinos, para você fazer atividade física, e quando você não utiliza dessa energia, essa energia fica estocada em forma de glicogênio nos músculos e no fígado. Tá. Eu ouvi dizer que o cérebro só usa o carboidrato como fonte de alimento. Isso é verdade, doutora? O que é que acontece? Os neurônios, por exemplo, né, são células exclusivas do sistema nervoso e eles utilizam a maior parte da glicose consumida para o funcionamento dele. Quando você tem aquela sensação de fadiga, de cansaço, você percebe que você não tem um rendimento nem intelectual, nem físico, né? É bem provável que sua dieta esteja com uma má distribuição, que eu acho que também pode ser a pauta de um vídeo, a gente falar sobre a distribuição na dieta, tanto na dieta, né? Tanto de macro como micronutrientes, porque a gente não elabora a dieta de uma forma assim, esse alimento faz bem para isso, esse alimento faz bem para aquilo. A gente tem toda uma distribuição de acordo com a atividade que você faz, com o seu dia a dia, e aí a gente tem essa distribuição. Por que que eu falo que pode ser? Porque claro que vai existir outros fatores para que você também possa estar tendo esse cansaço físico e mental, mas como a gente está falando de nutrição nesse momento, eu acho bom a gente, né, atentar para esse lado da alimentação, a importância, né. Tudo bem, você só não passou o slide. Pronto. Não, aí eu vou passar aqui agora. Você estava falando já de carboidrato, mas essa parte eu boto branca e pulo. Sim, aí aqui eu tenho, né, como eu falei a vocês, que como a gente tem essa distribuição de carboidrato na dieta, nós temos os carboidratos que são simples e os carboidratos complexos. Aí os simples a gente conhece, como a maioria das pessoas, por exemplo, a frutose, que é o açúcar da fruta. E eles são conhecidos como monossacarídeos, que é uma estrutura bem pequena. Aí temos a glicose, temos a galactose. Aí você vai Ah, ter o é que são exemplo. fáceis de digestão. Isso, que Ah, você tem ela em uma cadeia menor. E temos os complexos, que quando fala em complexo, em açúcar bom, todo mundo lembra logo o quê? Da batata doce. E justo. aí os complexos são os que a gente tem unidades maiores e mais complexas, por isso que já viu o nome carboidrato complexo. Ah, os difíceis de digestão. Não, difícil não, é que você tem a digestão mais lenta. Por Ah, exemplo, ele vai chegando com mais lentidão na sua corrente sanguínea. Você não tudo tem bem. aquele pico de glicose no sangue. Hum, que é o problema dos diabéticos. Isso. Vamos lá. E aí eu Então, já vou aproveitar, né?
Hum, E aí eu já coloco aqui para vocês entenderem que é uma dúvida, né, de vocês, geralmente, o que é índice glicêmico e carga glicêmica. tudo bem. Aí Eu já o ia que perguntar isso, mas continue. é uma dúvida, né, Ricardo? É a dúvida que todos têm, aí eu queria saber exatamente isso também, doutora. É uma dúvida principalmente até para quem é diabético. Ah, o que é que eu posso consumir, o que é que eu não posso consumir em questão de fruta. É o que acontece. Nós temos o índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? É um valor contabilizado com base na velocidade, né, em que o nível de açúcar ele é encontrado no sangue após a ingestão de um alimento. Aí ali você tem, né, o que é considerado baixo índice glicêmico, é quando média, aí você vê que você está com índice glicêmico abaixo de 70. O que tem médio índice glicêmico é de 70 a 90. O que você tem alto índice glicêmico é acima de 90. Então, aí você já consegue saber, quando você pega uma tabela e você vê lá, você sabe qual alimento você pode estar preferindo para comer. E a carga glicêmica é um indicador que nós temos, Sim. como é que eu posso dizer, de quantidade e qualidade do carboidrato, ou seja, por porção ingerida. Aqui você consegue perceber que você tem uma salada de fruta simples e uma salada de fruta com leite condensado. Então, a velocidade que essa vai chegar, né? A absorção que você vai ter vai ser muito maior na de cá do que na de cá. A mesma coisa que acontece com um pão puro e um pão com outros ingredientes. A carga glicêmica que vai chegar dessa aqui para absorção vai ser maior do que essa de cá. Tá, então isso significa se o indivíduo está lá com 100 de glicose, após comer um pão desse, vai subir para tanto, e quando tiver com outro, ou com hambúrguer, vai triplicar. A absorção dela é maior. Tá, legal. Tá, doutora. E essa gordura toda desse hambúrguer não viraria açúcar? Ó, o que é que acontece? Nós temos o chamado lipídio, não é isso? Que é uma outra fonte de energia. Eu vou deixar aqui bem explicado para vocês. Primeiro, o nosso corpo ele consome a primeira fonte de extração de energia, que é o carboidrato. A segunda vem o lipídio e a terceira, só por último, quando ele não encontra nenhuma dessas duas fontes, que ele vai extrair a proteína, ok? Aí o que é que acontece? A gordura faz mal, tudo em excesso faz mal. Até se você consumir algo que te faz bem, vitaminas. Por exemplo, você consome uma vitamina em excesso, você consegue ficar alaranjado, amarelado. Se você consome vitamina C em excesso, você cria também aquele outro fator que vai te trazer malefício. Então, o que é que acontece? A gente precisa da gordura, por exemplo, para estar absorvendo as vitaminas A, D, E e K. Você precisa da gordura para funções protetoras. Você precisa de gordura para se manter aquecido. Então, assim, tudo que é em excesso, a gente não pode estar tornando um alimento ou algo É por isso que os gordinhos tem têm a uma temperatura função mais no alta. corpo. Sempre tem mais calor. E às vezes fala que sente menos calor, né? Tem a ver porque os ursos mesmo, né? Você vê que eles vivem em locais muito frios e não sentem frio. Por quê? Devido à quantidade de gorduras que ele tem no corpo. Então acontece isso. E essa gordura ela pode ser encontrada tanto de forma sólida como de forma líquida, como exemplo do azeite, aqui você vegetal, a azeitona. Então, assim, tudo é a forma de como você vai estar consumindo, ok? Ok, Deu para entender? legal. Sim, sim, sim. Pronto. E aí eu tenho uma outra fonte, que é a última, quando as duas primeiras são esgotadas, que são as proteínas. Né? Ela é utilizada na contração muscular, que é o caso da actina e da miosina, são duas proteínas onde você faz a contração muscular. Você também utiliza ela para transporte de substâncias, que é o caso da hemoglobina, né? Que ela carrega oxigênio no seu sangue. Então, Sim. é uma proteína fundamental no corpo. E você tem ela em forma animal, que é aqui vocês conseguem ver no slide, que é peixe, ovos, frango, e tem a proteína vegetal, que é a mais consumida, né, dos vegetarianos,
lacto-vegetarianos, que as pessoas falam assim, eu vou me tornar vegetariano, que aí também pode ser outro vídeo. A gente Sim. falando, né, sobre essa questão dos vegetarianos, a classificação deles, a questão que a gente consegue estar dando um suporte de proteína, minerais e vitaminas para quem está nessa classificação de vida, né, nesse estilo de vida, melhor falando. Beleza. Já ouvi falar também sobre a saúde da pele, dos olhos, dos ossos, dentes e gengivas. Como combater os radicais livres como oxidantes? É assim, ó, quando você fala de saúde da pele, dos olhos, é devido a quê? É devido às vitaminas e minerais, que são os Ah, micronutrientes que existem. Então, quem são as vitaminas? Nós temos as vitaminas hidrossolúveis, que são solúveis em águas, como o próprio nome já fala, né? Que são as vitaminas do complexo B e vitamina C. E nós temos as vitaminas lipossolúveis, como eu falei, a questão do. Vocês precisam de gordura, que é justamente para poder carregar a vitamina A, D e K. E nós temos os minerais, como exemplo de cálcio, ferro, magnésio. E assim, eu posso dizer a vocês que essa distribuição, eu gosto de atentar, porque assim, as pessoas gostam muito de estar falando. A abóbora faz bem e consome abóbora de toda forma, o dia todo. Então, assim, quando a gente prescreve um mineral, uma vitamina, é de a internet está falhando. A internet caiu. como é que acontece? Nós temos vitaminas e minerais, né? Como eu falei a vocês, do macro, que é dividido em carboidrato, proteína e lipídio, e nós temos os micronutrientes, que são vitaminas e minerais. As vitaminas, elas são classificadas em vitaminas hidrossolúveis, como já diz o próprio nome, né? Solúveis em água, que nós temos as vitaminas do complexo B e vitamina C, que é muito conhecida, ficou muito conhecida, né, para a questão da imunidade, a vitamina C, e as vitaminas lipossolúveis, que são aquelas, né, solúveis em gordura, que como eu falei a vocês, nós precisamos de gordura para estar carreando essas vitaminas, que são as vitaminas A, D, E e K. O que é que acontece? Essa distribuição que nós fazemos, tanto de vitaminas como de minerais, não vem de forma aleatória. Não simplesmente achamos que aquela verdura, aquele legume, aquela hortaliça faz bem e simplesmente colocamos. Nós nos baseamos em um documento chamado DRIS, né, que foi feita pela Academia de Ciência dos Estados Unidos, e a gente consegue lá ter a classificação, onde vai variar a quantidade, tanto para sexo como para idade. Nós temos os minerais, esses minerais são encontrados na natureza e alguns exemplos que nós temos são os cálcios, o cálcio, né? É o cálcio, é o ferro, é o magnésio, é o fósforo. E o que eu posso dizer a você é que eles são importantes tanto para esses fatores que você falou, a saúde da pele, do olho, do cabelo e vários outros processos, né, que o corpo tem para deixar alguns processos em equilíbrio. Um deles mesmo que eu posso falar, por exemplo, é o exemplo do magnésio, que ele possui papel importante, tanto para regular a pressão arterial, como para manter o sistema imunológico, né? Contribui para a formação do sistema imunológico e algumas funções musculares. Muito bom, doutora. Muito conhecimento que a senhora passou para nós. Estamos enriquecidos com essa fração que pôde compartilhar conosco. É, eu estou lisonjeado por ter feito esse trabalho com a senhora e muito feliz. Muito obrigado. Eu tentei, né, ser o mais claro, assim, mas, o que eu posso dizer, não trouxe muito termo científico, para que toda a população, né, tanto quem é estudante como a população leiga, ela consiga entender sobre a importância da alimentação, não é simplesmente, eu acho, eu ouvi uma fonte aqui, eu ouvi uma fonte ali, e acabe se alimentando de uma forma errada, né? Eu gosto que as pessoas entendam, até eu trago para meus pacientes, quando eu entrego o protocolo, eu não simplesmente entrego, eu consigo explicar o porquê daquele alimento, o porquê naquele horário, aquele benefício que vai trazer, porque nós temos um estudo atrás dessa distribuição que eu falei, que pode ser até um próximo vídeo, algum outro vídeo,
falando sobre a distribuição dos macros e micronutrientes na dieta, que não é feita de forma aleatória. Então, eu espero que eu tenha trazido essa informação de forma clara para todos vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e estou aqui à disposição.